Continuamos o cenário político hoje, quinta-feira, pré-sexta. Falta quantos dias, Vanúvio? 3 dias, Carol Ribeiro. 3 dias para as eleições, para o segundo turno, para a grande decisão. Você participa com a gente, manda aí sua opinião sobre esse prazo aí se afunilando. Está animado aí pelo seu candidato ou está com medo, está apreensivo? Manda aí. Nosso Twitter está disponível, nosso Instagram também e o WhatsApp 88028979, em que você também pode mandar pergunta para o nosso convidado, o secretário municipal de Administração e Planejamento de Mossoró, o Cadson Eduardo, que está aqui no estúdio ao vivo às 19h53, 7 da noite, 53. 7 para as 8. Vamos. Carol, continuando sobre a polêmica das inserções da propaganda de Bolsonaro nas rádios, pelo menos 6 das 8 rádios citadas pela campanha do presidente contestam o relatório encaminhado por Bolsonaro ao TSE. As divergências são entre os números e horários das inserções identificados pela empresa contratada e o que foi realmente veiculado. As rádios alegam que possuem gravações dos dias citados no relatório. Entre a lista de inconsistências deste relatório, há a indicação de que inserções foram suprimidas no horário entre 7 da manhã e 7h20 da manhã. Mas este horário é destinado à propaganda em bloco e não prevê inserções comerciais. Há também rádios que foram citadas e que não funcionam na frequência apontada no relatório. Algumas rádios garantem que podem comprovar, através dos arquivos, que em alguns dias e horários apontados pela empresa contratada, exibiram sim a propaganda de Bolsonaro. Inclusive, a auditoria foi feita através da internet. Muitas destas rádios, elas atuam, na frequência, através da transmissão em antena, e em alguns horários na internet elas mudam a sua programação. E outras até, Carol, não têm a necessidade de exibição destes produtos, destes comerciais, por serem rádios online. E trazendo aí só um resumo dos acontecimentos em relação a isso, essa questão que rendeu aí por quase toda a semana, né? Inclusive deixando o caso Roberto Jefferson um pouquinho esquecido, mas está lá, está em Bangu 1, né, Vanúvio? Isso. Está preso em Bangu 1, Roberto Jefferson, trazendo aí. Acho que agora vai começar a esfriar essa história, porque o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, extinguiu o processo que tratava de denúncias apresentadas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre as inserções nas emissoras. De acordo com o magistrado, não foram apresentadas provas suficientes das alegações de irregularidades. Além da extinção do caso no TSE, o ministro determinou que uma cópia da ação apresentada seja incluída no inquérito sobre milícias digitais e fake news, que corre no Supremo Tribunal Federal. Inclui aí, inclusive, Fábio Faria, né? O magistrado destaca que no link enviado pela campanha do presidente, que traz uma planilha com nomes e arquivos de áudio das rádios, não foram apresentados dias, horários, nem quais rádios estariam descumprindo a legislação eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão. Na coletiva que ele fez lá no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, aliás, disse que o surpreende Alexandre de Moraes inverter o processo. O presidente disse que vai recorrer até as últimas consequências, dando sinais aí de que vai continuar acenando para a sua militância, tentando inflamar a militância contra o TSE, viu, Vanúvio? Na verdade, até a informação das rádios, a defesa das rádios mostra que as rádios, inclusive, se preocuparam em mostrar que não tem qualquer responsabilidade nisso, porque a responsabilidade seria mesmo da rádio, se tivesse realmente consistência essa denúncia, né? Uma história toda muito estranha, uma história toda muito... Mas que não deve mudar votos, não deve alterar na questão dos votos, mas que serve para inflamar a militância contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra a instituição. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o secretário municipal de Planejamento e Administração, e a gente falando sobre a questão da administração, a pergunta que todo telespectador gosta de fazer: tem concurso planejado para Mossoró aí para o próximo ano, secretário? Bem, Carol,
Já falei sobre a valorização do servidor, que é algo que todos os servidores estão presenciando no dia a dia. Com relação ao concurso, a gestão municipal tem feito o levantamento de todas as necessidades que existem. Falando também sobre a necessidade, já adianto que será criado cargos de intérprete de Libra, será feita uma verdadeira política de valorização da pessoa com deficiência, inclusive já foi criado a coordenadoria da pessoa com deficiência agora, recentemente. Então, estamos trabalhando, levantando as necessidades e 2023, com certeza, será um ano de muitas oportunidades para a população moçoroense, que terá concurso público, seja na saúde, seja na procuradoria e na educação. Essas áreas, com certeza, serão contempladas com a realização de um concurso público. Já existe algum estudo, algum levantamento sendo realizado pela gestão? Sim, o levantamento já está sendo realizado e no ano de 2023 iniciaremos os procedimentos para a contratação, para a execução do concurso, que é algo complexo, mas não mediremos esforços para revolucionar mais uma vez a administração municipal. A gente tem aqui a pergunta do Canindé Silva, servidor. Ele diz: no município existem alguns servidores, agentes administrativos sem plano de cargo e carreira. Existe alguma providência para essa situação? Estamos fazendo um trabalho de muito diálogo, de muito respeito, para fazermos uma valorização do servidor. Então, todas essas situações nós temos conhecimento das dificuldades que enfrentamos e também a certeza de que nós nos empenharemos ao máximo. O prefeito Alisson tem determinado que nós tenhamos total intenção de resolver, de fazer a coisa acontecer e com muito trabalho nós alcançaremos essas conquistas. Secretário, o senhor comentava aqui no intervalo que houve uma baixa na arrecadação, normalmente acontece nos meses de setembro, outubro. E como é que vocês avaliam a perspectiva agora para o final do ano, já que tem aí as festas de fim de ano, tem festa de padroeiro aqui em Mossoró? Como é que está essa questão de arrecadação agora para o finalzinho de 2022 e início de 2023? As dificuldades que a administração enfrenta nos meses de outubro, meses de setembro, ela é real, porque é um período em que a economia dá uma esfriada e se não tivermos um gestor competente e capacitado, acaba tendo muita dificuldade de se administrar, de se governar. Mas o prefeito Alisson, desde o início, ele tem sido muito responsável com os recursos públicos do município e ele fez um trabalho em que Mossoró saiu de um estado em que não se pagava previdência. Encontramos a prefeitura com mais de 230 milhões de débitos em previdência. Existia, desde o mês de março de 2020 até dezembro, todas as parcelas, seja da contribuição previdenciária, seja dos parcelamentos que já existiam, todas em aberto. E aí, quando o prefeito Alisson assumiu, Mossoró hoje vive uma realidade em que, desde o primeiro dia, não existiu mais nenhum dia de atraso na Previdência. E aí, a prova disso é que a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou recentemente a avaliação de capacidade de pagamento dos municípios e o município de Mossoró recebeu o selo A, o maior selo de competência para uma gestão. É mostrar que Mossoró saiu de um passado em que não se pagava o que devia para um passado em que a Previdência Municipal é paga em dia, o salário dos servidores é pago em dia, tudo é feito com transparência, com gestão, e aí está o resultado. A capacidade de pagamento divulgada pela STN é a mesma coisa do Serasa. É dizer que o município de Mossoró possui uma capacidade de pagamento, uma pontuação excelente. Assim como o consumidor, quando tem uma alta pontuação no Serasa, Mossoró está hoje bem na fita, diferente de anteriormente. E no estado, o município de Mossoró, dentre os que receberam
o selo A, que foram pouco mais de 30 municípios, Mossoró foi o que apresentou a melhor nota. Nós temos aqui a pergunta do Raimundo Francisco, do Santo Antônio. Ele diz, tiveram várias obras que foram inauguradas sem estarem concluídas. Teatro, Estação das Artes, Praça de Convivência e outras. Mesmo os recursos estando em caixa oriundos do Finisa. Qual é o problema para estes atrasos? Por falar no Santo Antônio, eu queria primeiramente parabenizar o bairro, porque o bairro hoje está sendo valorizado com ruas asfaltadas, com as UPAs recebendo inúmeros equipamentos e uma realidade diferente do que acontecia antigamente, em que em Mossoró se inaugurava 4 paredes de uma unidade e se dizia que entregava uma UBS. Hoje os prédios públicos eles são entregues de forma funcional. As UBS são entregues totalmente equipadas, totalmente reformadas. Prova disso, recentemente a entrega da UBS Maria Soares, lá no Grande Alto São Manuel. Na zona rural tivemos a entrega da UBS Luísa Vanessa, lá na Maísa. Temos outras obras que estão para iniciar agora, a UBS da Alameda, a UBS lá de Passagem de Pedras, que já nos próximos dias receberá a ordem de serviço. UBS dos Pereiros, que foi entregue, o EI do Papoco, que foi entregue agora, na segunda-feira, uma obra que era esperada há mais de 30 anos. A praça lá do Bom Jesus foi aguardada há mais de 40 anos e agora é realidade, a população pode desfrutar. O bairro Nova Mossoró, que não havia recebido nada de efetivo do município, hoje conta com uma praça excelente, conta com uma UBS que está já implantada. A UBS será construída nos próximos meses. Também temos escola funcionando lá, as coisas estão mudando. Com relação ao teatro, ao memorial e à praça de convivência, a realidade não é essa. Quando nós iniciamos as obras seguiram o seu cronograma, foram concluídas a parte externa e a véspera do pingo da meio-dia do Mossoró Cidade Junina, foi entregue a área externa dessas unidades. E aí a população desfrutou, tanto é que não tínhamos condições de ter o pingo da meio-dia com o pessoal ali correndo o risco de se machucar no tapume da obra. Essas obras foram entregues externamente. A praça de convivência está sendo adotados os procedimentos para a contratação dos permissionários. E quando eu falo também de teatro, eu também tenho uma importante notícia para falar. Agora, no próximo dia 31, segunda-feira, teremos a reinauguração do teatro, da área interna. Diferente do que encontramos um teatro que não tinha sequer ar-condicionado, era um ambiente extremamente insalubre, por assim dizer, quando falamos da temperatura aqui de Mossoró. E agora, na segunda-feira, estará totalmente entregue à população em plena capacidade de funcionamento no dia da sua inauguração. Isso é trabalho, isso é respeito para o cidadão moçoroense. O senhor falou de algumas obras aí, bem rapidinho. Aqui tem um telespectador cobrando aqui sobre uma passarela que caiu no Santo Antônio. Uma senhora que ficou pendurada pelas ferragens. Pergunta se tem alguma previsão para a correção desta passarela. A equipe da infraestrutura tem sido muito atuante e está a postos, analisando cada situação, cada demanda que é apresentada, e as providências necessárias serão adotadas no mais rápido possível. A gente tem aqui a participação... a gente tem aqui a participação do Márcio. Ele está aqui dizendo, ninguém vê mais nenhuma máquina passando asfalto nas ruas de Mossoró. A rua Pedro Velho... Ele está aqui dizendo que a rua Pedro Velho ficou melado de piche. Na rua principal do 5 só fizeram de um lado. E aí ele pergunta se tem alguma coisa a ver com eleição, secretário. Com relação às obras de asfalto, Mossoró tem vivido nos últimos tempos a maior recuperação e pavimentação asfáltica de sua história. E aí gerou uma coisa muito boa. A quantidade de obras que tem acontecido em Mossoró tem feito com que até as próprias empresas, as usinas de asfalto, tivessem dificuldade de entregar o produto, o material básico para conclusão das obras. Então isso é fruto da enorme quantidade de asfalto que tem sido aplicado. E o asfalto em Mossoró hoje não é apenas uma realidade do centro da cidade.
O asfalto hoje chegou na periferia. É lá no Santo Antônio, é lá no Santa Helena, é o asfalto no Belo Horizonte, é o asfalto no Planalto, quando antes se imaginava que um bairro lá no Planalto ou que uma rua lá no Santo Antônio receberia pavimentação asfáltica, receberia uma condição melhor de tráfego, que as linhas de transporte urbano poderiam passar ali por uma rua asfaltada. E isso hoje é uma realidade e muito mais ainda está por vir. Mossoró ainda tem muito mais a receber da gestão do prefeito Alisson. Só para registrar, o Tiago do Boa Vista fez a pergunta também sobre a Praça de Convivência. Fabrícia Rodrigues pergunta, ela é do Sumaré, está dizendo que toda noite assiste a gente. Muito obrigada, Fabrícia. Está pedindo calçamento na rua José Jaime Cavalcante, diz que só foi feita a metade. Também tem aqui a própria Fabrícia, ela participou nos dois, viu, Vunu? Já ia ler a mesma participação dos dois aqui. Está feito o registro, Fabrícia. Agradecer aqui o Caquinho do Odete Rosado, o Leonardo Simão, João, diretor da UPA, fazendo elogios aqui ao secretário Cadson Eduardo. Niel do Sumaré, sempre ligado na gente, disse, Vonuf, que está com medo. Está com medo do candidato dele perder voto. Será que ele está dando motivos, Niel, para perder voto ou para ganhar? Vamos analisar, viu? Muito obrigada, secretário Cadson, pela participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Vonúvio. É uma satisfação muito grande estar participando desse programa e agradeço a oportunidade de estar falando ao povo de Mossoró, mostrando as realizações da nossa gestão e, principalmente, uma gestão em que falar bem não tem sido apenas uma coisa daqueles que fazem parte. É da população que está na rua, que está presenciando e vai presenciar agora, nos próximos dias, o maior investimento em educação. Será uma coisa nunca antes vista, a começar com todas as salas de aula totalmente climatizadas, seja na zona urbana, seja na zona rural, e também novos equipamentos, novas carteiras, mobiliário e tudo mais. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, secretário. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra. Até lá.